Boa tarde a todos. Eu sou Tairone. Vou falar sobre o processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD. Ele é um instrumento utilizado para a administração pública para apurar a responsabilidade de servidores públicos, no caso de possíveis infrações ou faltas funcionais. Ele é regulamentado principalmente pela Lei nº 8.112 de 1990, no âmbito federal, e por legislações correlatas, em estados e municípios, conforme o regime jurídico aplicado ao servidor. A finalidade do PAD: a principal é investigar, com imparcialidade e rigor técnico, a existência de algumas condutas ilícitas ou irregulares. E é bem mais que punir. O PAD é uma ferramenta para garantir a justiça, evitando arbitrariedades, ilegalidades e demais coisas. Os princípios que regem o PAD seriam exatamente o quê? Seriam o processo legal, que é o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. As características do PAD seriam exatamente a formalidade, pois o PAD segue um rito previamente definido em lei ou regulamento com etapas obrigatórias. A legalidade: todos os atos devem estar estritamente de acordo com a legislação. E a imparcialidade: a comissão responsável pela condução do processo deve atuar de forma neutra e objetiva. E a documentação e a publicidade: todos os atos devem ser registrados formalmente. O processo deve ser acessível às partes envolvidas, salvo em caso de sigilo legal. A importância do PAD na administração pública está em volta da credibilidade do pessoal. As pessoas precisam saber que a função está sendo cumprida de forma correta, justa, conforme a lei. Esse processo é um mecanismo essencial para a boa governança pública. Ele representa o compromisso do Estado com a ética e legalidade, assegurando que nenhum servidor seja punido sem um processo justo, mas também nenhuma infração funcional fique impune. Por isso, compreender o conceito e a importância do PAD é fundamental para todos os agentes públicos e para a sociedade como um todo. É isso. Olá, meu nome é Carlos Eduardo e irei dar continuidade à apresentação, agora abordando sobre a base legal e os princípios fundamentais. É de grande importância termos a noção que o PAD é regido por um conjunto normativo e principiológico que vai assegurar a legalidade, a imparcialidade e a justiça, sendo um instrumento essencial para a responsabilização de quem? Dos servidores que foram pegos praticando as infrações funcionais e devem ser responsabilizados. Agora iremos utilizar a base legal. Temos que ter a noção que ela vai servir de suporte ao PAD, principalmente nas esferas federais, onde temos a Lei 8.112 de 1990, que é justamente a lei do regime jurídico único dos servidores públicos federais, onde ele vai dispor sobre os deveres, obrigações, penalidades e o rito do PAD. Além disso, no seu artigo 5º, que vai do artigo 148 ao 182, ele vai especificar sobre o PAD, falando sobre a sua instauração, tramitação, julgamento e prazos que ocorrem durante o processo. Outra base legal é justamente a Constituição Federal de 1988, onde em seu artigo 5º, tanto no inciso 54 como no 55, é assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, temos no artigo 37, quando se fala da administração pública, os seus princípios, os quais são norteadores obrigatórios dos atos administrativos. O famoso LIMP, quando a gente fala sobre a legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outra base muito importante é a Lei 9.784 de 1999, que fala justamente da lei do processo administrativo federal, onde ele vai se aplicar de forma supletiva ao PAD e vai estabelecer normas gerais justamente nesses processos administrativos do âmbito federal. Além disso, ele também reforça grandes garantias como as motivações dos atos, prazos razoáveis, além disso também uma tramitação transparente de todo o processo.
Olá, tudo bem? Eu me chamo Letícia Carvalho e vou falar um pouquinho sobre quando um PAD pode ser instaurado. Primeiramente, nós vamos entender novamente o que é um PAD. O PAD nada mais é do que uma forma de proteger o serviço público, garantindo que as regras sejam cumpridas, mas também garantindo os direitos do servidor. Quando, afinal, o PAD ele pode ser instaurado. O PAD ele pode ser aberto sempre que houver indícios de que o servidor cometeu alguma infração disciplinar. Mas atenção, precisa haver pelo menos uma suspeita razoável, ou seja, algo que justifique a investigação. Vejamos alguns exemplos práticos de quando, na verdade, um PAD pode ser instaurado. 1. Quando o servidor falta ao trabalho sem justificativa várias vezes, ou seja, situação de inassiduidade habitual. 2. Quando ele abandona o cargo por mais de 30 dias seguidos. 3. No uso de bens públicos para fins pessoais, como, por exemplo, a utilização de um carro oficial. 4. Se ele desrespeita colegas ou superiores com ofensas e até mesmo agressões. E 5. Se ele revela informações sigilosas do serviço público. Então, essas são as hipóteses de quando um PAD pode ser instaurado. Olá, meu nome é Alice e vou dar continuidade na apresentação sobre o processo administrativo disciplinar, falando sobre as fases dele. O procedimento administrativo ele é composto por 3 fases. A primeira fase é a fase da instauração. Nessa primeira fase se instaura uma portaria, onde irá definir quais são os atos que irão ser apurados, no caso as infrações, como também se definirá quem são os membros que irá compor a comissão que irá julgar o PAD. Nessa primeira fase, está formalizado o processo administrativo, porém, ainda não há nada a ser decidido. A segunda fase é conhecida como a fase da instrução. Aqui é o momento mais demorado do PAD, pois aqui será o momento em que o servidor ele vai ter o seu direito do contraditório e da ampla defesa. Aqui também será o momento onde ele será ouvido através de oitivas ou audiências de instrução, e após essas audiências, ele apresentará nos autos a sua defesa prévia de forma escrita. A terceira e última fase é o momento do julgamento ou da decisão. A comissão, aquela que foi feita lá no início, na primeira fase, ela irá decidir por meio de um relatório, ela irá fazer um relatório final, de tudo que foi colhido durante a investigação, principalmente durante a instrução, e decidirá se há elementos probatórios o suficiente para condenar ou não aquele servidor. No caso do não condenamento, da não condenação, ou melhor dizendo, se arquiva esse processo. Já no caso da condenação, ele irá ser sancionado conforme os artigos previstos em lei. No processo disciplinar administrativo também é garantido o direito do acusado. E esses direitos iniciam a partir do momento que o processo é instaurado, quando o acusado tem o primeiro direito, que é o de ser notificado. Por suas vias de comunicação, ele precisa saber que existe um processo acontecendo no qual ele está sendo acusado administrativamente por algum ato que ele fez. Desta forma, ele vai ter o direito da ampla defesa, prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Assim, ele poderá interpor recursos e se justificar daquele ato feito no qual está sendo acusado. Dessa maneira, o acusado vai ter conhecimento do que está acontecendo e poderá explicar aquele ato que ele cometeu. É de devida importância para que as coisas sejam esclarecidas e que para que dê esclarecimentos sobre o processo. Além disso, a comissão que está julgando deve ser escolhida de forma neutra. Precisa que tenha imparcialidade sobre o assunto decorrido e que julgue de maneira correta, clara e eficiente. Assim, garantindo que o acusado seja de fato julgado por aquilo que ele cometeu, sem nenhuma ilicitude durante o processo, para que não seja anulado de forma incorretamente. Boa noite, meu nome é João Vitor. Eu vou falar sobre a comissão processante e a composição. A composição ela deve ser formada por no mínimo 3 servidores públicos com estabilidade. Os membros não podem ter relação direta com o fato e nem com o investigado, garantindo a isenção, que é um dos requisitos dos membros, que é a imparcialidade, porque eles devem atuar sem favorecer ou prejudicar qualquer das partes. A ética também sobre a conduta dos membros, que deve estar alinhada aos princípios da administração pública, juntamente com a capacidade técnica.
devem ter o conhecimento adequado, né, para analisar as provas, ouvir testemunhas, conduzir diligências e interpretar as normas também. Já sobre as atribuições principais, que são conduzir o processo administrativo, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório, realizar as oitivas de testemunhas e do acusado e solicitar também documentos, diligências, tudo que for necessário, né? Também zelar pela legalidade e regularidade do processo, observando os prazos e ritos legais, agindo com transparência e fundamentando as decisões. E também elaborar o relatório final, né, que vai ser o resultado do PAD, compilando e analisando todas as provas e manifestações e concluir se houver ou não a infração disciplinar, indicando, quando for o caso, a penalidade a ser aplicada, respeitando, lógico, os limites legais. Contudo, portanto, né, a importância da comissão garantir a legalidade, a legitimidade e a justiça do processo disciplinar, atuando como instrumento de controle interno e coibindo abusos e omissões, contribuindo para a responsabilidade das condutas irregulares e para a valorização do serviço público. Oi gente, eu sou a Laura. Eu vou falar sobre as possíveis sanções para as infrações no processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Bom, são apuradas infrações funcionais cometidas por servidores públicos e, caso comprovadas, elas podem ser aplicadas sanções de acordo com a gravidade da falta. A legislação que rege essas sanções no âmbito federal é, principalmente, a Lei 8.112 de 1990 e o regime jurídicos dos servidores públicos civis da União. Bom, a primeira é a advertência. Ela tem natureza leve e ela é aplicada quando o servidor comete infrações de menor gravidade, como descumprir deveres funcionais, sem causar prejuízo significativo ao serviço público. Exemplo é a ausência injustificada ocasional, desrespeito a normas internas e tem efeitos como ficar registrado nos assentamentos funcionais do servidor. A segunda é a suspensão. Ela tem natureza média. A sua aplicação é quando a infração é mais grave que as que resultam em advertência, mas não justificam demissão. O prazo dela máximo é de 90 dias, que pode variar conforme o Estatuto do ente federativo. A possibilidade de conversão pode ser convertida em multa com a obrigação de permanecer em exercício. Exemplos dessa natureza é quando há reincidências em condutas puníveis com advertência e falta ao serviço sem justificativa por mais de um dia. A terceira é a demissão. Ela é de natureza grave. A aplicação dela é quando há falta funcional grave que compromete a idoneidade do servidor. Os efeitos são perda do cargo público e inabilitação para nova investidura em cargo público federal por até 5 anos. E, em alguns casos, como improbidade, pode ser definitiva também. Exemplos são improbidade administrativa, corrupção, inassiduidade habitual e acúmulo ilegal de cargos. Bom, a quarta é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ela tem natureza gravíssima e a aplicação é quando se comprova que o servidor já aposentado ou em disponibilidade cometeu falta funcional grave durante o exercício do cargo. Efeitos são a perda do benefício da aposentadoria ou da remuneração da disponibilidade. E um exemplo é quando a aposentadoria obtida após prática da falta funcional não apurada a tempo. O quinto é a destituição de cargo em comissão ou função de confiança, que é de natureza gravíssima. Ela tem aplicação quando o servidor ocupa cargos em comissão, sem vínculo efetivo ou em função de confiança, que é servidor efetivo, e comete infração funcional grave. Os efeitos são a perda imediata do cargo em comissão ou da função de confiança. Se for servidor efetivo, pode ser reconduzido ao cargo original, salvo se houver demissão. E um exemplo disso é o abuso de autoridade, desvio de finalidade, assédio moral ou sexual no exercício da função. Olá, me chamo Laura Oliveira e agora a gente vai tratar da importância e das consequências do PAD. Primeiramente, a gente vai tratar das importâncias, né? O PAD, ele garante a legalidade e o respeito aos direitos do servidor, como também promove transparência, ética e disciplina ao serviço público. Atua prevenindo e corrigindo qualquer irregularidade ou condutas irregulares que possam vir a aparecer e fortalece a confiança da sociedade na administração pública. E as consequências para o servidor pode haver penalidades,
como advertência, suspensão da aposentadoria, caso venha ser constatada uma irregularidade, suspensão, demissão e destituição e destruição do cargo em comissão. Já para a administração pública, o PAD ele contribui para a manutenção da ordem, o reforço da integridade institucional e como também a redução de práticas irregulares.